Estou de volta, hein? Conversando com você sobre atendimento. Vale sempre observar que no primeiro bloco apresentei para você os temas de hoje, falamos um pouquinho de conceitos, discutimos um pouco sobre marketing, sobre serviços, sobre marketing, empresas e serviços, conversamos um pouco sobre esses temas, mostrei exemplos de exercícios, uma sugestão para você em relação a esse conteúdo. Claro que a nossa preocupação, mesclando, os slides com os exercícios, auxiliando na sua preparação e sugerindo esse caminho. Pega as provas, como eu disse, de 2010 para cá, você tem várias provas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, os temas são comuns, dá para você aproveitar dezenas de exercícios sobre o assunto, no nosso tópico de marketing, vendas, como eu disse. Lembrando que são 3 eixos, tem o eixo legislação, o professor Direito vai falar com você sobre o Código de Defesa do Consumidor, a nossa parte aqui fica centrada no atendimento propriamente desses elementos, do que deriva as discussões sobre o tema para a prova da Caixa. Não esqueça, é importante lembrar que a participação desses conteúdos, e você vai recordar, ele está estruturadinho num edital bem fragmentado. Quantos temas tem, O edital da Caixa? Ah, professor, mas o edital antigo. Pois o edital foi mudado, Ele sofreu grandes mudanças aí no tempo, principalmente você pega a prova de 2010, Então você tem toda uma discussão sobre temas que foram inseridos, no edital. Porém, antes disso, já tinha aparecido a turma do atendimento desde o início dos anos 2000 e ela continuou lá, viu? Então é um tema que está há muito tempo. Marketing e vendas está um tempão em prova. Mais de uma década, hein, professor? É verdade. Você vai observar que é um assunto que está muito presente em prova. Por isso, esse é um tema interessante. Só para você ter uma ideia, se você quiser conhecer e ver questões sobre marketing de relacionamento, que é o tema que eu vou conversar com você agora, esse aí que apareceu no slide, você pode olhar a prova de 2004, prova de 2008, você vai encontrar pergunta. É um assunto que realmente a gente brinca, uma década que ele cai em prova. É verdade. Então este vai ser o nosso tema central, desse bloco. Iniciamos esse bloco falando sobre marketing de relacionamento. E aí, é óbvio, há uma exigência fundamental na perspectiva que você vai recordar. Por quê? A era da transação, da operação, apenas está superada pela era do relacionamento. E o relacionamento será o somatório dessas transações que se tornam corriqueiras para a organização e que são valorizadas cada uma delas. Então, há uma diferença, porque no relacionamento o elemento fundamental é o longo prazo, centrado na ideia do ganha-ganha. Tem que todos aí buscar relacionamentos rentáveis. É o ganha-ganha do longo prazo. Se opondo àquela visão estanque, é apenas o negócio em si, de curto prazo, centrado em apenas os interesses. Eu tenho que vender e acabou. Não, senhor. O relacionamento, porque ele gera fidelização. Essa é a questão central. Então é por aí que a conversa começa. Essa é a ideia inicial. Bom, voltando aqui conosco, o que eu quero observar com você é a importância de pensarmos essa mudança de enfoque das organizações. Não é apenas o negócio em si, a operação em si, a transação em si, ponto. Não é eu ganho, pouco importa para você, não. São relações duradouras, fidelizáveis, é o relacionamento, eu aposto na longa duração, eu envolvo parceiros nessa história, são redes de relacionamentos, como lembra nosso amigo Philip Kotler, rentáveis a todos, num ambiente competitivo, oferecendo para o cliente mais por menos nesse processo. Quando eu digo mais por menos, não estou falando disso aqui não, viu, meu querido? Estou falando sim, de agregar valor, estabelecer diferenciais, inovação, qualidade, coisa que você já ouviu aí várias vezes. O importante para nós é identificarmos que esses elementos têm espaço em prova. Essa é a ideia. E o ponto de partida, então, é conceito. Quer dizer, o que é? Nós vamos partir da ideia, do relacionamento como conceito, propor para você uma questão, depois, quando abordarmos esse tema, centrado um pouco nos elementos fundamentais destacados aqui, fazer o contraponto com a ideia da transação, sai a lógica da operação única para as relações duradouras, como comentamos, centrada justamente na perspectiva de conhecer melhor o cliente, cuidar dele, nesse caso, preocupação das organizações, que na área bancária não é diferente, você vai perceber. Então, sem delongas, dá uma olhadinha aí no slide que aparece para você, o famoso marketing de relacionamento. Considerando esse aspecto para nós como conceito. Então, você tem uma definição que vai dizer para você essas ações que empresas e funcionários realizam, etc., orientados
por um programa de fidelização. Muito bem, então o relacionamento está voltado para a fidelização. Com que objetivo? Né? O objetivo é justamente, né, receber, ter, garantir, né, o consumidor e sua confiança, né, por um período mais longo. Sim, senhor. Então eu quero, por um período mais longo, a preferência deste no seu processo de compras. Visualizou? Então são algumas palavras que estão aqui relacionáveis. Fidelização, né, tempo mais longo, né, a definição de suas preferências. Então, colocando dentro dessa perspectiva, né, a ideia do relacionamento se contrapondo à transação. Professor, mas o marketing evolui, há dinâmicas e ações cada vez mais inovadoras, interativas, etc. Sim, mas nós estamos falando de uma prova mais quadradinha, que ainda trabalha essa lógica, né, a questão da definição do que é esse relacionamento, como ele se traduz em elementos fundamentais de confiança, né, na atividade, que perspectivas elas são abordadas. É um pouco nessa linha que você vai observar. Então, voltando comigo aqui. O que se quer, na verdade, é uma ideia-chave para você conseguir, né, pensar o conceito. Claro que nós vamos usar nosso amigo Kotler também, que ele acaba sendo uma referência para a discussão dos temas de marketing. Então ele aparece para nós aí, né, também como definição, auxiliando a sua visualização. Sobre esse assunto, um olhar interessante sobre o tema, né, sobre determinados autores que estão muito presentes em prova. Não tem jeito, né? Acabam predominando o seu enfoque. E com o Philip Kotler é isso mesmo. Ele é referência. Às vezes é citado nominalmente. Na prova da Caixa de 2010, ele foi citado nominalmente. Segundo o Kotler, então a ideia é que em algumas provas realmente ele é citado. Ou as suas ideias estão implícitas quando você percebe a construção do exercício. Então, eu vou ler o manual dele. Não precisa chegar tanto, mas que você vá perceber que no decorrer da nossa apresentação, ele está alicerçando os nossos slides, o nosso conteúdo, para que você possa identificar aqueles pontos fundamentais e encontrá-los também em termos de prova, através do exercício. Essa é a referência para você, certo? Muito bem. Voltando ao nosso slide aqui, dá uma olhadinha. O que o nosso amigo fala, em síntese, é que você tem que buscar, né, relações satisfatórias de longo prazo com partes chaves. É isso aí, é a essência do relacionamento. Acabou. Então, a ideia, vou levantar isso. Mas quem são as partes chaves? Ora, é o cliente, é o seu parceiro, o seu fornecedor, o seu distribuidor ou revendedor, seus colaboradores internos. Dentro dessa lógica, porque nós queremos reter, né? É preferência de negócios, é viabilizar novos negócios. E ele coloca sempre essa discussão sobre o custo do cliente por organização, como é importante manter clientes atuais, eles saem muito mais baratos do que conquistar um novo cliente ou recuperar um cliente perdido. Então ele faz esse enfoque para você dentro da ideia da retenção, né? Inclusive é muito curioso porque o que acaba acontecendo? Você tem um tema satisfação, valor e retenção, que é um tema também muito antigo em provas de atendimento e que acabam disputando o mesmo espaço com o conteúdo de relacionamento. Dentro de prova, não, curiosamente você tem perguntas sobre os dois. Isso é que acaba gerando, né, de forma curiosa a abordagem, né, nesse conteúdo, vale destacar. Então, voltando aqui conosco, partir de um outro conceito, partir de uma outra referência importante sobre esse tema. Professor, a propósito, uma questão aqui, né? Qual é o espaço que eu tenho que esperar numa abordagem tradicional desse conteúdo em prova? Então, vem aqui na Além da Verdade comigo, volta aqui comigo aqui. É o seguinte, olha, depende do tipo de prova. Você pega, por exemplo, o Banco do Brasil, 2013, nós tivemos 15 perguntas envolvendo atendimento e vendas. Então é muita coisa, né? Você pensar no universo tradicional. No nosso caso, especificamente, umas 5 questões onde todo esse conteúdo pode transitar. Essa é a ideia. Então você tem 5 perguntas onde eu vou transitar temas relacionados aí. Não, é uma referência, não é exatamente 5, mas um exemplo. Umas 5 questões para você encontrar esses tópicos de marketing, vendas, legislação, por aí. Então tem espaço sim para essa turma em prova. Dá para fazer uma questãozinha aí sobre cada um, hein, professor? Pelo menos a gente sabe aquela história de que tem muitos temas envolvidos nesse assunto que não vão caber em prova. Mas aí eu faço aquelas perguntas integradas, coloco mais de um tema nas alternativas. Dá para explorar um pouco, como eu disse, isso para você. Então é por aí, mais ou menos umas 5 questões, certo? Muito bem. Então, volta aqui comigo. Fica como referência, claro,
Então imagina que há um espacinho para o marketing de relacionamento cair em prova, com certeza, não tenha dúvida disso. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas características que o definem e que o compõem. Dá uma olhada no slide seguinte aí. A referência para nós, e você já percebeu qual é traduzir isso aqui no relacionamento, no ganha-ganha. A palavra mágica. Essa é a ideia. E esse ganha-ganha a longo prazo. Então, destacado para você. Sim. Agora, o que é significativo para o cliente? Ora, esse ganha-ganha de longo prazo, ele é pautado em 3 eixos fundamentais. Né? O que eu recebo daquela organização, o que eu consumo, ela me entrega qualidade, ela me entrega bons serviços, ela me entrega preços justos. Essa é a discussão. Alta qualidade, né, se você preferir. Então, veja, a conquista desse cliente passa necessariamente por esses elementos. Essa relação de ganha-ganha é quando esse cliente percebe essa alta qualidade, identifica bons serviços e, sim, preço justo. Ninguém está falando que é preço barato, não é nada de barato, hein, cara, é justo, dentro do que ele obteve, naquela relação expectativa-resultado. Então, trabalhar um pouco essa ideia no longo prazo é a discussão do relacionamento. Isso é fundamental para você lembrar. Então, qualidade, bons serviços, preços justos, como fatores são significativos e reconhecermos nesse processo de relacionamento. Certo? Muito bem. Então, voltando aqui, você tem nesses 3 slides aí fundamentais, aquelas ideias centrais para nós. O que é importante observar como característico, o que é destacável dessa história sobre o que é o marketing de relacionamento, característico objetivo, elementos fundamentais, a ideia, né, central da relação duradoura no princípio do ganha-ganha, como um elemento também importante a ser destacado. Nesse caso, é lembrar também que esse processo vai gerar vínculos e relações já definidas pela própria lógica do relacionamento, que isso para a organização é ganhar tempo, economizar no processo negocial, trazer para o cliente também vantagens de saber que aquela organização entende ou identifica as suas necessidades e pontualmente trabalha para equacioná-las. É isso, né, a essência em termos de conteúdo. Agora, em termos de prova, como nós comentamos, um pouquinho do conceito, dessas características, é o que habitualmente o avaliador vai propor a você. O importante é recordar, né, como esse tópico tem sentido e significado, né, em termos de prova. Quer dizer, o que o avaliador pode trabalhar como característica fundamental desse processo. Então, olho no tema aí e nos seus elementos definidores. Muito bem, professor, o que mais a destacarmos sobre esse conteúdo? Então, dá uma olhadinha no próximo slide. Ele lembra para você a questão dos vínculos, né, que são construídos a partir desse processo relacional. Então, a nossa atenção é lembrar, não é, que a construção desse relacionamento passa necessariamente pela geração desses vínculos, que não são apenas econômicos, hein, porque envolve aspectos técnicos e sociais. Em que sentido? Pela própria demanda desse cliente, o que ele precisa para a satisfação das necessidades. Então, essa interação, trocas de informação, né, mesmo essa questão de simpatia, confiança, claro, o retorno, bolso, e tudo isso para a organização tem, né, um olhar muito interessante. Por quê? O que acaba acontecendo? O processo fica mais barato. A gente ganha tempo na negociação, reduz custos, porque eu já sei objetivamente o que esse cliente está querendo e eu posso construir esse processo de forma mais efetiva e ser bem sucedido. É isso. Claro que torna especial aquilo no dia a dia. Rotineiro aqui não é no sentido de rotina ou algo ruim. É no sentido de que eu torno, para a minha organização, rotineiro atender bem e satisfazer necessidades, porque é o somatório desse dia a dia que constrói relacionamentos. Essa é a questão. Então, diferentemente daquela ideia de transação do passado, que ficava no caso a caso, isso vai ser superado por uma visão relacional. Essa é a ideia, é o relacionamento. Então, não preciso tratar cada transação como um caso, porque vai demandar tempo e custo. Agora não, no relacionamento eu ganho nesse sentido, efetivando essas práticas de forma mais rápida, como você vai observar. Certo? Muito bem, voltando aqui conosco, ao pensarmos nessa questão, o que acaba acontecendo, né?
é o que o nosso amigo Kotler vai lembrar. São as redes de marketing, né, ou a rede de marketing, aquele conjunto de personagens envolvidos, relacionados, que constroem relações mútuas, favoráveis, rentáveis. Essa é a ideia. Então, termos como stakeholders, né, por exemplo, são usados nesse sentido para sintetizar essa ideia dessa rede de relacionamento e que traz como vantagem essa interação entre o cliente, a organização, seus parceiros, colaboradores internos e outros envolvidos nesse processo. O importante é perceber que a efetividade dessa questão está diretamente relacionada à capacidade de dar essas respostas que o cliente demanda. Essa é a essência da conversa. É o ganha-ganha, o longo prazo, a fidelização, são os vínculos, né? É a redução de custos da transação e dos negócios, porque tornam isso cotidiano ao identificar essas necessidades. São alguns aspectos aí que você vai observar. E hoje você tem ferramentas importantes, né? A própria gestão do marketing de relacionamento pressupõe hoje um levantamento de dados, a contribuição da tecnologia da informação e comunicação para esse processo. Você levanta dados muito rápidos sobre o cliente, tem perfis aí nas próprias atividades que esse cliente desenvolve dentro da própria organização, o que aprofunda esse conhecimento, gerando até estratégias que permitam para a organização antecipar essas necessidades, só para observar alguns elementos importantes dessa visão, criando mecanismos de fidelização, né, por parte deste em relação à organização. Ok? Muito bem. Continuando os nossos eventos aí, dá uma olhadinha no próximo slide. Ele vai lembrar então que no fim essa conversaiada nos leva à discussão das redes de relacionamento estabelecidas, ou redes de marketing, perdão, né, com o relacionamento. É o resultado dessa história, né, são essas redes. Muito bem. E aí ela aparece como um grande ativo desse processo, uma grande vantagem, um grande diferencial para a organização, que sintetiza essa ideia, né, a questão dos stakeholders, como você vai lembrar, por todos aqueles que de alguma forma são interessados nessa história, né, e que vão gerar esses relacionamentos rentáveis. É isso. Né? Então envolve o cliente, como eu disse, funcionários, colaboradores internos, fornecedores, revendedores, todo mundo com quem eu me relaciono nessa história. Né, construindo esse ativo, mostrando e como objetivo aí para aquela questão teórica o papel desses personagens no cumprimento da sua finalidade fundamental. Essa relação é duradoura, o objetivo é este, né, que atenda às expectativas do consumidor, que envolve vários personagens. E você está lembrando disso até no cotidiano da atividade bancária, quando você recorda algumas características. Volta aí comigo um pouquinho. A questão central, vai recordar hoje, você vai lá num banco, e o banco naquele momento o funcionário se disfarça de seguradora, vende um seguro para você, e aquele seguro traz junto uma série de serviços que muitas vezes não tem nada a ver com o próprio seguro. Ah, eu fiz o seguro para o veículo, mas veio o serviço para o meu computador, veio o serviço para a casa. Então, de repente, veja quanta gente envolvida, porque você ofertou um produto ali para transgerir riscos de um bem que eu possuo, que é o veículo. E eu agreguei valores ali e diferenciais que atendam outras cidades. De repente eu precisava dar um problema com o chaveiro. Puxa vida, o pessoal lá falou que eu posso ligar, que vem uma pessoa ali para resolver meu problema. Veja, é um outro personagem nessa história. Então toda a questão aqui é colocada quanta gente envolvida para atender, né, uma demanda, uma necessidade pontual. Eu ofertei a você um serviço e agreguei diferenciais, e eles estão presentes. Agora, se esses parceiros não atuarem no mesmo nível, compromete a sua confiança em relação à própria organização. Você não vai lembrar do chaveiro do chaveiro Luiz, você vai lembrar do banco, daquele profissional que te vendeu o seguro. Essa é a questão central para a gente observar. Então essas redes entram nesse sentido como elementos que possam trazer os relacionamentos rentáveis que tanto a gente fala para você. Muito bem, professor. A partir daí, né, há algum detalhe fundamental para eu observar? Sim, então vem na além da verdade aqui comigo. Olha, nesse tema, a sugestão fundamental é que você parta do conceito. O que é marketing de relacionamento? E aproveite esse conceito, né, porque ele é muito lembrado de suas características em prova. Eu vou te mostrar um exercício agora e você vai perceber isso, tá bom? Vamos dar uma olhada no slide, vem comigo aqui. Olha. O Banco ABC se orgulha da história de ter crescido regimentando uma base de clientes extremamente fiéis
que permaneçam como seus concorrentistas desde a fundação da instituição. Foi isso que a FCC pediu na prova do Banco do Brasil 2013. A principal diretriz do banco, desde a sua origem, foi a de orientar seus funcionários para a satisfação da clientela, então você viu que ele trabalha essa discussão, né, e para a construção de relacionamentos. Então, essa conversa inicial propôs para você esse enfoque, e aí traz a seguinte questão. Vamos lá. Uma importante característica chamada marketing de relacionamento é, então já disse para você, característica do marketing de relacionamento. É o que ela pediu na prova. Então, uma estratégia de priorização de resultados, buscando a ampliação sustentada das vendas, articuladas com ações que levem à redução de custos. Cuidado, né, cuidado, não, a priorização é no relacionamento, não no resultado. Não é na ideia da transação, essa é a questão. Então, cuidado. Mas, professor, não tem que dar um resultado rentável? O senhor não falou que vai reduzir custo? Mas espera aí, a priorização é daqueles vínculos, né, amigo? Cuidado. E claro que por trás disso tem aquela história de qualidade, de satisfação, de bons negócios, tudo aí. Mas aqui ele falou que você está focado só no resultado para reduzir custo. Vai diminuir despesa, hein? Não. Uma mudança de paradigma para a área de marketing, alterando seu foco do binômio retenção relações para o binômio compra-transações. Opa, o que eu falei para você é que é o contrário. Então está invertido. Sim, senhor. Ó. Mudança de paradigma para a área marketing, alterando seu foco. De que binômio? Do binômio compra-transação para retenção-relação. Essa é a ideia. Então está invertida a questão aqui. Sim, senhor. Uma estratégia de fazer negócios cuja força recai sobre a conquista de novos clientes. Novos clientes e não na manutenção e aperfeiçoamento dos atuais. Não, senhor. O que eu quero é a manutenção dos atuais. Então o foco é o atual cliente, não o novo cliente. Tem como objetivo a construção e a manutenção de uma base de clientes comprometidos que sejam rentáveis para a organização. Viu a história do relacionamento? Comprometimento, relações duráveis, mutuamente rentáveis. Aí, está tudo aqui para você. Ó. Essa é a resposta. Então, para nós, a alternativa correta, como você vai lembrar. Ó. Essa é a nossa resposta. Muito bem. E aí, professor? Os clientes podem beneficiar-se das associações de longo prazo obtidas por meio da consolidação da lealdade mútua, em detrimento, em prejuízo dos interesses da empresa? Não, senhor. Lembra do ganha-ganha. Tem que ser bom para todo mundo. Essa é a ideia. Então, voltando aqui comigo. Viu que interessante? O avaliador pegou os conceitos e ficou brincando para lá e para cá. Jogava a informação de um lado para o outro. Misturava o longo prazo, inverteu transação com relação, disse que o foco era reduzir custo, era atingir resultado reduzindo custo. Não, a priorização é relacionamento. Como você viu na alternativa D. A ideia, sempre lembrando para você, são relações, comprometimentos, os vínculos. Lembra que ele fala dos vínculos nesse processo. Claro que tem que ser rentável, tem que ser bom, é o ganha-ganha. Não esqueça disso. Agora, você viu que tinha uma pegadinha na primeira afirmação ali, falando do resultado, né, para confundir. Depois, no outro item, ele inverteu a ordem. O importante é que você, dominando aqueles conceitos básicos, você ia numa boa resolver o exercício. Essa era a ideia. Então, atenção, é uma estratégia, vai eliminando, procura palavras que estão contrapondo a ideia e que você pode ali eliminar alternativas. Essa é uma característica para esse tipo de prova. Isso você pode fazer. Então, fica um exemplo e uma referência desse conteúdo para você, apostando um pouco nessa ideia de tópicos em que o avaliador pode priorizar algum tipo de questão ou abordagem que tenha como foco justamente relacionamento. Essa é a ideia. Bom, professor, tem mais? Tem mais, sim, senhor. Vamos avançar, porque tem um tema que complementa essa ideia. Eu vou começar a conversa aqui, nesse bloco, depois a gente continua no outro, mas deixa eu entrar já no tema satisfação, valor e retenção, que você vai perceber que tem essa ideia, relação-retenção, que ele comentou para você, pediu para falar de satisfação e valor para o cliente, então discutir conceito. A questão central aqui é conceito. Aí a gente já aproveita essa conversa e emenda o tema para você, relacionado ao outro conteúdo. Então vem. Ó,
Primeira coisa, lembrar do nosso amigo Kotler. Ele diz para você: cada vez mais difícil agradar clientes que querem produtos e serviços superiores, adaptados às suas necessidades, fornecidos com rapidez, pelos menores preços e com serviços adicionais gratuitos. Ou seja, o que nosso amigo Kotler está dizendo para você é o seguinte, né? Esse cliente está fazendo o seguinte raciocínio: ele quer mais por menos. Então, custa mais, não, eu quero mais gastando menos. Essa é a essência. Como é que eu faço para satisfazer essa necessidade? Então, veja, não é uma coisa de ser mais barato ou mais caro, é que ele está exigindo que você agregue diferenciais. Olha o valor aqui. E aí ele topa, se você fizer isso, pensar em fidelizar-se. Mas essa é a discussão. Mais por menos. É o que lembrou nosso amigo Kotler para você como referência inicial. Então veja, a perspectiva aqui, voltando conosco, é justamente mostrar para você uma ideia, que é essa a nossa preocupação inicial, de discutir ainda nesse bloco com você o que seria essa tal de satisfação. É isso que vai lembrar o tema central da nossa conversa. E aí a gente pode pensar nos outros temas abordados. Quer dizer, o ponto de partida é fazer uma discussão com você do que seria essa tal satisfação. Então dá uma olhadinha aí no primeiro conceito, satisfação. Quem diz para você o que é satisfação? Então lembre-se, vou só voltar. Mais por menos. Como é que eu satisfaço isso? Como é que o cliente se satisfaz com isso? Então, partindo da ideia de que o cliente vai fazer o seguinte raciocínio aqui: o que me satisfaz? Essa sensação, que pode ser de prazer ou desapontamento, ou seja, satisfação e insatisfação, né, que é produto de uma comparação. Desempenho com expectativa. Então, o binômio aqui que eu estou analisando é desempenho e expectativa vai gerar um resultado. Nesse caso, o resultado seria a satisfação. Então, para não confundir o que o resultado fala, é o que eu te entreguei e o que você esperava. E aí, quando você fez a conta, ficou satisfeito ou não? Então, esses elementos aqui relacionam esse processo. Para ficar mais fácil a sua percepção, veja, como eu vou construir cada um desses? Olha, expectativa, desempenho. Então vamos começar pela expectativa. O que é expectativa? Ora, é aquilo que o cliente constrói através de experiências anteriores, trocas de experiência com clientes, a própria ação da concorrência que te estimula ou não visualizar o outro, as ações da própria organização. Então são vários aspectos que vão compor, são vários elementos que caracterizam essa expectativa que você tem. E essa expectativa é o que você leva na busca de um produto ou serviço. Isso é referência para nós. O resultado dessa história se apresenta de 3 formas. Então, quando você faz isso, o que o nosso amigo Kotler chama de momento da verdade, 3 situações surgem. Desempenho igual à expectativa. Se o desempenho está igual à expectativa, você tem um cliente satisfeito. Ponto final. Se você tem um desempenho que não atende expectativa, você tem um cliente insatisfeito. Então, o desempenho não atendeu. E, é o que o Kotler fala, qual é o grande desafio? O grande desafio é o seguinte: se o desempenho superou, o cliente está encantado, amigo, é passo de retenção e fidelização. Colocado aqui como um elemento central para você observar. Então, veja, voltando comigo, a minha preocupação inicial nesse conceito, né, que pode levar, né, como um processo, colocar alguma questão dentro dessa atividade, é trabalhar realmente essa expectativa. O conceito gerado nesse processo, como liberou nosso amigo Kotler, a ideia da satisfação, produto dessa relação desempenho, expectativa que eu tinha quando fiz a conta, se ficou igual satisfeito, se fartou insatisfeito, se superou encantou. Esse é o ponto central para a gente poder pensar na retenção, no relacionamento. Lembra aquela história da qualidade superior, preços justos, bons serviços, citados anteriormente? É por aí que a questão caminha com você. Então, pedir atenção para você nesse tema. Vem comigo aqui na linha da verdade. Essa ideia da satisfação e o resultado
que é aquela coisa, satisfação, insatisfação, encantamento, essa lógica, expectativa, desempenho, foi muito lembrado em prova. Então fica de olho nesse tema. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.